Muito bem, gente. O nosso encontro de hoje é o tema sobre autodescobrimento. E eu gostaria de começar diferente hoje. Em vez de começar falando sobre o conceito, sobre o tema, eu gostaria de que alguns de vocês pudessem trazer assim o que significa para vocês o autodescobrimento. Alguém quer trazer? Rosilene? Boa noite a todos. Eu vou dar o exemplo de quando eu conheci o Espiritismo. Foi como um despertar de consciência, né? É como eu estava um tempo numa ignorância, porque realmente era de família católica e o Espiritismo era como alguma coisa de demônio, de bruxa e tudo isso. E quando eu conheci essa doutrina, foi como esse despertar, né, de consciência, esse estalo que fala, meu Deus, onde eu estava todo esse tempo, que eu nunca prestei atenção na importância de você acreditar que a vida continua, né? Sempre, quando eu era católica, eu entrava na igreja e via muita tristeza, muito sofrimento, Deus, Jesus na cruz, tudo. E eu perguntava as coisas, falava, você cala e reza. Então, nunca tinha respostas para minhas dúvidas, para minhas... Então, foi isso para mim, esse despertar de consciência, né? E saber que eu posso avançar, eu posso aprender, eu posso conhecer algo novo respeitando as crenças de outras pessoas, né? E, primeiramente, esse autoamor que tanto fala Joana. Primeiramente, eu tenho que me conhecer a mim e ser feliz com o que eu estou conhecendo, com o que eu estou aprendendo, para depois as pessoas me aceitarem. Primeiramente, sou eu, né? Que tenho que ter esse autoamor, esse autorrespeito comigo mesmo. Eu penso assim, mais ou menos. Obrigada. Uhum. Silvia? Baseando muito no livro no artigo que você escreveu, Gelson, que eu achei fantástico. Realmente, o autoconhecimento é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer, porque nós temos que enfrentar não só os nossos próprios monstros, mas os outros que vêm da gente. Por exemplo, um exemplo que você deu, que a Joana fala, de a gente, por exemplo, vai viajar e conta, fui nesse lugar, foi bom, mas é uma coisa interessante, porque quando você vai num lugar e conta, não, mas tinha isso, era maravilhoso, a gente viu isso, tinha esses enfeites, isso e aquilo, as pessoas não gostam de ouvir. Então, você fica naquele ponto que, sem querer, você retrai para que as pessoas querem ouvir. Foi maravilhoso, estava lindo. E você sempre não acaba fazendo. Então, eu acho que autodescobrimento, como você pôs no artigo, que eu achei fantástico, é justamente pararmos, olharmos dentro de nós e ver, isso é bom, isso não é tão bom. Normalmente, eu não sei se acontece com todo mundo, mas comigo, por exemplo, às vezes eu tenho a tendência a ver as coisas piores, mais do que eu vejo as coisas boas. Mas tem uma balança dentro, porque nós não somos todos ruins, não somos tão bons. E aceitar o que é bom, aceitar que nós temos essas falhas e como nós vamos mudar. Eu achei muito bom também os exemplos que você deu, como a gente chegar a esse ponto. E ele fala, inclusive, o processo de individuação, que é exatamente isso. É você saber quem você é, aceitar quem a gente é, para crescer, poder crescer, dar o espaço para a gente crescer e sermos o que realmente nós somos, seres herdeiros de Deus, criaturas divinas. E isso que eu achei muito bom e foi isso que eu peguei do artigo. Muito obrigada, inclusive, que eu achei muito, muito instrutivo e de ajuda imensa para mim. Obrigada.
Eu sou ali, pode. Eu pensei que era a Sônia. Ok. Eu aqui, nessa parte aqui da insatisfação pelo que se é, ou que se possui, ou como se encontra, aí eu vejo bem eu mesma ali, sabe? Mas bem mesmo, assim, encaixadinha, encaixadinha. E eu agradeço tanto Deus que eu me tornei espírita, porque eu tive muito assim a teoria também na doutrina, muito mesmo, todos os livros, lendo e relendo, estudando, e depois abri o Leon Denis, né, um dia, mas eu tenho que ser honesta comigo mesmo, que foi com esses estudos que nós estamos tendo de 1 ano e meio para cá, que eu comecei a compreender melhor, entender melhor mesmo meu íntimo, meu interior, e começar a fazer alguma coisa. Claro que não é fácil, não, viu? Meu Deus do céu, como não é fácil, porque a gente volta, às vezes volta na mesma coisa e pensa, mas não era bem isso que eu queria, meu Deus, eu pensei que eu tivesse sido. E então, essa para mim, o autodescobrimento é aí que começa a verdadeira luta do próprio ser humano consigo mesmo. Para mim, é assim, está sendo, continua, porque realmente é muito rico e está me fazendo crescer, sabe, um pouco mais como pessoa, como espírito, como espírito, mas como uma pessoa mesmo, como o ego está mais assim com contornos, graças a Deus. Então, nesse sentido, sabe, eu acho que por isso que eu gostei muito dessa parte que foi escrito aqui, né, em 2000. Desejo sincero de mudança e persistente no tentame, disposição para aceitar-se e vencer-se, capacidade para crescer emocionalmente. Ainda sou na luta, né? Isso aí. Muito bem. Sônia? Boa noite. Obrigada pela palavra. Está um pouco escuro aqui, eu acho que vou ficar aqui nesse quarto. Para responder a sua pergunta, doutor Gelson, que eu acho muito interessante, eu acho que, para mim, autodescobrimento é aquele processo onde eu me permito tentar enxergar em mim aquilo que as outras pessoas veem, mas que eu tenho dificuldade de ver, de reconhecer. Seria me descobrir como aquilo que já é visto lá fora, mas que eu não vejo. É só isso. Obrigada. Muito bem, obrigado, Sônia. Celina? Boa noite a todos. Bom, para mim, Gelson, o autodescobrimento é uma leitura interna que ocorre, sabe? Dentro de você, quase que como um monodiálogo, quando você está fazendo alguma coisa, o que seja sozinha ou com alguém, né? Seja pensando ou estudando, ou dialogando, ou trabalhando no seu dia a dia, ou relacionando com as pessoas, existe uma voz dentro de você, sabe? Às vezes que mostra a intenção do porquê você está fazendo aquilo. Às vezes é uma voz positiva que confirma, né, que te dá uma certa consciência tranquila, mas às vezes é uma voz, essa voz é horrível, é uma voz que te acusa, né, que te diz assim, poxa vida, não está sendo muito verdadeira, poxa vida, você sabe, que mostra a intenção que não condiz com o ato que você está fazendo. Então, é um monodiálogo que sai espontaneamente, né? E à medida que você vai vivendo o seu dia a dia normal, mas que esse monodiálogo vai saindo para fora, entendeu? Mostrando essa intenção nas atitudes e também o sentimento que está sendo que está despertando em determinadas situações, que às vezes ficava inapercebível antes e agora fica assim bem patente. Por exemplo, poxa, essa palavra me ofendeu, quer dizer, antes não. Antes você não sabia nem por que estava irritado, e agora sim, você sabe aonde que começa a causa da irritação, ou aonde que começa a causa da alegria, sabe? Essa origem que você acaba descobrindo, mas assim,
no instantâneo, no automático, né? A não ser quando você faz realmente um estudo para chegar lá, nesse autodescobrimento. Era isso. Mas assim, Zelina, quando tu fala essa voz que te acusa, não é no sentido de depreciar, te botar para baixo, é no sentido de poder trazer consciência, te confrontar com a realidade. Nem bem de colocar para baixo, é de ensino, sabe? É quase que uma voz mestre. Ela não é perversa, ela é esclarecedora, sabe? E o que é interessante nessa voz, que me acontece às vezes, é que você faz uma ruptura de continuação, sabe? Você faz um stop ali, e aí ou você muda de assunto, ou você resolve a problemática no mesmo instante, se for possível, mas é uma voz esclarecedora, é uma voz amiga, mas ela diz que a intenção não condiz com o que você está fazendo. E o inverso também é verdadeiro. Quando condiz, ela te dá uma consciência, sabe, de tranquilidade e paz. E também você descobre muito mais rápido agora, no autodescobrimento, o sentimento, a nascente do sentimento, tanto o sentimento bom quanto o sentimento negativo, você consegue descobrir a nascente dele, e aí isso é muito positivo, que você pode continuar com um bom sentimento, dando qualidade para ele, e o negativo você pode ir logo trabalhar ele, buscar material da Joana de Ângelo, porque você sabe que está lá na seu psiquismo, né? Excelente isso. Ok. Vânia? Boa noite a todos. Para mim, o autodescobrimento tem acontecido durante esse percurso aqui de estudo, e para mim é como se fosse tirar um véu, tirar camadas que se encontram sobre o meu ser verdadeiro, né? Sobre o meu espírito. E para mim, compreendi ou entendi em mim algumas dimensões. Essa dimensão estrutural, de, tipo assim, eu sou um ser espiritual, mas eu também tenho aspectos psíquicos, eu tenho energias diferentes psíquicas, e eu tenho também uma dimensão de conteúdos. Então, para mim, é assim, agora ficou mais claro a questão de ser um ser espiritual, de ter um ego, essa relação entre o ego e o meu ser espiritual, e um posicionamento dentro de um contexto como um todo. Né? Então, esse para mim, o autodescobrimento significa, eu estou dentro de Deus. Como é esse negócio de estar dentro de Deus, e essa questão da ligação entre o meu espírito e o meu ego, né? E o que é que faz isso comigo, né? Essa relação. Então, para mim, tem sido assim, né? Descobrir os conteúdos, mas descobrir essa estrutura com esses elementos todos e essa relação entre eles. E aí pensar sobre essas coisas, né? Que é como isso, o que causa isso, né? No meu comportamento e na minha vida. Para mim tem sido assim. Muito bem. Sara? Tem que ligar o microfone, Sara. Agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Yes. Sim. Eu estou sem câmera, não sei o que aconteceu novamente por aqui. Mas, Gelson, eu estava ouvindo... Estão me ouvindo? Me escutando? Eu estava ouvindo as meninas falar, com bastante atenção, e mudou uma coisa na minha vida algumas semanas atrás, ou um mês, por causa das preces que tu faz. Tu diz uma coisa que eu refleti várias vezes, e aí eu fui buscar o autoconhecimento, fui me observar com aquela frase, que Deus nos ama profundamente.
geralmente a gente diz que a gente ama a Deus, mas até onde a gente ama a Deus? E é uma frase muito forte, Deus nos ama profundamente. Para mim, isso está me trazendo uma grande transformação, porque eu olho para o céu, muitas vezes, e digo assim, eu sei que o Senhor me ama profundamente e eu estou acreditando nisso. Isso me fortaleceu muito, para mim ver aquele lado negativo que eu geralmente via, ou que as pessoas gostavam muito de ver e me dizer, e eu estava esquecendo de um lado muito legal que eu tinha, que é de me comunicar, de ser alegre. Eu disse, não, eu não estou vivendo a vida do outro, o outro é o outro, eu sou eu. Então, eu comecei a me descobrir e não é só esse lado feio, é o lado bonito que nós todos temos, então nós temos que apostar nesse lado, deixar que a sombra se apague para a luz poder brilhar. Então, se eu sei que eu sou assim, eu vou sentar comigo e vou dizer, tu age assim, agora tu vai descobrir o porquê que tu está agindo assim. Tu vai achar uma forma de agir melhor, de agir mais bonito contigo mesmo e com os outros. E, verdadeiramente, isso está me fazendo tão bem que eu cheguei na casa espírita e contei que Deus nos ama profundamente, que o professor fala isso nas preces. Eu acho que tem algumas pessoas que também estão fazendo isso. Isso me fortaleceu, porque eu sei que tem um pai que, sabendo que eu tenho muitos defeitos, mas ele me ama profundamente. E eu sei que tem pessoas, amigas do coração, que me conhecem e sabem dos meus defeitos e são tão amigas. Eu sinto nos olhos, eu sinto no abraço, eu sinto na fala. Não é uma amizade artificial. Então, isso nos fortalece para ser cada dia melhor e nos conhecermos, nos aceitarmos. Primeiro, se aceitar como é. E o resto a gente vai trabalhando. No momento que eu me aceito como eu sou e tento mudar o que eu preciso mudar, para mim, eu estou fazendo o descobrimento interior dentro de mim. É isso só. Obrigada. Muito bem. Sandra? Boa noite, Gelson. Eu penso assim, na minha vida, o que eu posso dizer é que o autodescobrimento, como já diz o nome, né, o autoconhecimento, é uma coisa tão minha porque fez com que eu não olhasse mais para o mundo de fora. Foi a primeira vez na vida, desde que a gente começou esse estudo, que eu optei por abandonar o caminho da ilusão e da fantasia em relação ao próximo e olhar para mim mesma. Então, é ter a coragem de identificar aquilo que eu efetivamente sou, e sabendo que tem lados obscuros, escuros, não conhecidos e que me causam dores, que me convidam a reconhecer atitudes que eu tomo, a mim mesma, né? Tentar ouvir os meus sonhos, o que é que eles me trazem, é um convite contínuo, desde que a gente começa, é uma estrada que não tem mais volta. Você não consegue mais deixar de olhar a si mesmo. Então, muitas vezes você já não se pega mais olhando a vida do outro, mas sim porque eu estou reagindo assim em relação ao outro. Então, para mim é isso, o autoconhecimento. É isso que me trouxe. Muito obrigada. Ok, obrigado, Sandra. Patrícia? Consegui a câmera agora. Boa noite a todos. Para além de tudo que já foi dito, e eu acho que foi muito pertinente, eu agregava mais 2 pontos. Um bocado isso que a Sandra falou, que é sair um pouco de mim e me observar mais nos contextos em geral, né? Como é que eu reajo, por que eu reajo assim, associando a todos os conteúdos que nós vimos, e o acolhimento da nossa imperfeição, que eu acho que faz muita diferença nesse processo, né? Ver a minha imperfeição, acolher e então observar e compreender melhor por que tudo se processa assim em mim. Eu acho que naturalmente isso vai encontrando outro percurso. E era isso. Obrigada. Ok, a Sueli quer colocar mais alguma coisa? Sim, é que eu falei tão curtinho, porque eu entendi um pouquinho errado. Não é que eu entendi errado, eu mesmo que sou assim, às vezes demora um pouquinho para cair a ficha. E então eu sei que com eu olhando para dentro de mim mesma, que tem acontecido
a miúde, já desde os estudos, começamos os estudos, mas antes também, porque eu consigo perceber defeitos meus, graças a Deus, mas como eu tenho aquela coisa do muito otimista, então não pode ser, é muito bom, é uma qualidade ser otimista, ser muito alegre, mas pode parecer uma coisa, Doc, um pouco assim, muito supérfluo, sabe? Então, com os estudos, eu realmente tenho começado a amadurecer um pouquinho mais. Mas o que eu queria dizer, uma coisa que eu queria completar, porque quando a Zelina falou da voz interior, olha, agora está começando de um jeito que essa voz é voz de é meu benfeitor, com certeza, com certeza. Agora ele já está tão direto comigo que às vezes, porque eu costumo levantar bem cedo, mas às vezes a gente assim, ai, tá tão friozinho, tão gostosinho, então eu quero me enrolar um pouquinho mais, estou acordada. Acredite em mim, Doc. Ele fala para mim assim, mas está acordada, levante. Assim, você já não está acordada? Levante. Porque se você... Não sei que veio na minha cabeça aquilo tão forte, homem, a voz de masculina, tão forte, sabe? Assim, meu Deus, a gente fica com vergonha. Mas o que é isso? Tá junto com o autoconhecimento, porque a gente tem a responsabilidade de saber. Esse é o caso. Então, puxa, eu tenho coisa para fazer, então eu tenho que levantar já, tenho que... Minhas coisas que eu costumo, né? Eu faço evangelho também de manhã cedinho. Bom, era isso, eu queria completar um pouquinho que eu entendi e me identifiquei com a Terezinha falou. Pensei, não é imaginação minha, não. Ok. Marie? Boa noite a todos. A Zelina, e ela disse muitas coisas que realmente me tocaram bastante, porque elas estão, eu acho que dentro de todos nós. E tem uma coisa, para mim, hoje eu estava terminando aqui de ler o autoconhecimento que você, do capítulo do 8, do Refletindo na Alma, que você colocou, muito bom, como diz a Silvia, foi realmente maravilhoso, e ele é maravilhoso. Ele me tocou muito, na verdade, porque quando eu comecei a estudar com você, eu me dizia assim, como é que a gente vai poder se olhar no seu interior, né? Então eu fiquei assim de uma certa forma um pouco focada nas coisas do passado. E você traz aqui no segundo parágrafo que justamente a gente é do momento presente. Então, de repente, essa sacudida e como todos aí falaram, inclusive eu esqueço muito o nome das pessoas, porque bom, quando eu vejo a pessoa eu lembro, mas depois como foi dito, foi muito assim, muito proveitoso para todos nós. Eu acho que todo mundo disse um pouquinho que todo mundo pensa. Então, de repente, para mim, o autoconhecimento foi muito importante, porque quando você atinge uma idade na tua vida, a gente fala, bom, é legal porque, bom, quando nós somos mais jovens e tudo, mas depois mas para que eu vou fazer agora essa busca dentro de mim? Porque, na verdade, a gente se sente machucada de imaginar os nossos defeitos, de perceber que eles estão ali quando você olha. Eu fiquei muito assustada essa semana, porque eu falei, gente, eu tô pensando isso de uma pessoa, mas eu faço até pior. Então, é uma descoberta que você leva um susto danado, mas que tem sido, esse susto tem me trazido muito questionamento e tem me ajudado a avançar, porque, na verdade, a gente se perde dentro de nós mesmos. Então, essa oportunidade que Joana nos trouxe, que você veio trazer com tanto amor e com tanto carinho para nós todos, e nos ajudou demais, e a mim dá vantagem, porque realmente me trouxe a possibilidade de poder me conhecer. E eu estou meio assustada, mas, ao mesmo tempo, eu me olho e digo, não, você ainda tem um tempo aí na frente, então vamos melhorar tudo isso para poder, quando você voltar, já está pelo menos um pouquinho melhor. Então, eu só queria agradecer, porque realmente é maravilhoso e tem nos colocado diante do nosso
do que nós somos, na verdade, e que às vezes nós esquecemos, porque, aliás, nem porque esquecemos, é porque não sabemos, né? Eu penso que quando você não sabe, você não imagina que você pode ter tantos defeitos, não querendo me culpabilizar, mas olhando para todos os meus defeitos na associação, é bastante, eu acho que é maravilhoso. É duro, mas é maravilhoso. Queria te agradecer e a todos, que a participação de todos foi bem importante. Obrigada. Muito bem, gente. Eu coloquei a minha parte no chat, Gelson. Obrigada. Pode falar um pouquinho sobre esse parto, Kate? Isso é no começo do estudo, né? Que a gente aprende lá no introdutório, que Sócrates revela que a mãe dele era uma parteira, né? E que ele dizia que ele fazia o parto das pessoas em praça pública, né? Então, esse parto é o autodescobrimento, é a maior dor que a gente possa sentir, né? E eu vejo muito na outra frase de Joana, que é: primeiro a gente precisa se perder para depois se achar, né? Se encontrar. E o ditado popular, que é: depois da chuva veio o arco-íris. Então, não adianta, no pain, no gain. Sem dor a gente não chega, a gente tem que passar pelas provas para poder encontrar a luz, né? Então, e chegar na escola da vida, para que a gente chegue nas férias e volte para casa e passe de ano, a gente tem que passar por todas as provas. Então, o autodescobrimento é a maior delas, só isso. Muito bem. A questão da maiêutica de Sócrates, né, ele tinha essa proposta de poder trazer o que a gente já tem dentro de nós, né? Essa era a proposta dele, né? E isso tudo que vocês trouxeram hoje, né? Acho interessante a questão de um desvelar, né, da consciência, o diálogo, né? E poder estabelecer esse trabalho de reconhecimento, de aceitação, e tudo isso que faz parte, né, desse processo de descobrimento. A gente vai percebendo, de uma certa maneira, né, gente, que esse descobrimento é muito mais do que um simples conhecer intelectual, né? Eu acho que esse é o primeiro elemento que dá para perceber da fala de vocês. A gente não está falando apenas de uma compreensão cognitiva da realidade. A gente está falando de um processo que é vivo, que é intenso, que é um processo que envolve, de uma certa maneira, essa dimensão de um amadurecimento, de uma ampliação do nosso raio de entendimento, de ação, que vai muito mais do que uma decodificação da realidade, mas sim num processo realmente de encontro, né? E Joana vai falar exatamente isso. Ela vai falar assim que esse processo todo, né, de autodescobrimento visa, né, conquistar os espaços naturais que existem dentro de nós, de maneira de criar um diálogo e uma interação perfeita, né, entre o ego e o self, né? E até chegar nessa unidade que é a individuação que se comentaram aqui. Claro, a Virina falou de uma voz, né, de uma voz interna. Nós temos várias vozes, né? A questão é saber se essa voz é de Deus, se essa voz é do diabo, né? Porque nem sempre essa voz é confiável, né, gente? Mas quando a gente consegue ter já uma instância de um alter ego, desse outro eu, que é o self, que dialoga com nós e pode questionar a gente, né? Isso já é uma condição já que a gente chama de função transcendente, né? Uma capacidade de poder realmente tomar consciência de nós mesmos, criando esse espaço dialógico para a gente poder, de uma certa maneira, ir aprofundando e, de uma certa maneira, ponderando, né, através dos valores espirituais, dos valores do Evangelho, e assim conseguindo
criar esse lastro interno e avaliando nossos comportamentos. Mas até chegar até aí, a gente tem que suportar as várias vozes internas da gente, né? Então, de certa maneira, esse autodescobrimento envolve, de uma certa maneira, dar ouvidos a todas as vozes da gente. E dar ouvidos não quer dizer aceitar essas vozes, mas reconhecer ela dentro de nós. Então, porque só uma atitude honesta conosco mesmo, né? Onde esses vários aspectos da nossa personalidade, que todos compõem o self, né? Porque tudo é uma parte do self, a gente vai poder realmente ter uma visão de totalidade de nós mesmos e reconhecer lugares, instâncias internas ainda não, umas ainda virgens, não descobertas, outras difíceis de aceitar, mas que pertencem a nós, e a partir disso criar realmente um processo de se desvelar, né? Desse processo, de uma certa maneira, de tomada de consciência de quem somos. E aí, dentro do que eu ouvia vocês falando, e pensando assim em tudo que a benfeitora nos traz, então nós estamos numa dimensão de um vir a ser, né? Que é realizar esse self na plenitude da nossa essência, né? Esse vir a ser que representa o potencial divino que nós carregamos, que já trazemos, mas não conseguimos ainda realizar. O que nós somos enquanto consciência egóica, ou seja, a dimensão exata do nosso presente, onde estamos, né? Enquanto condição atual, e o nosso passado, que ecoa, reverberando ainda conflitos, dificuldades e desafios a serem superados. Então, na verdade, dentro de nós está o passado, o presente e o futuro, né? E de uma certa maneira, esse autodescobrimento é poder trocar de lugar, né? Quer dizer, olhar para... Então, a visão da benfeitora é uma visão perspectivista, né? Olhar a realidade de várias perspectivas, porque a visão do ego é uma perspectiva, né? O ego é a instância que envolve a nossa identidade, mas ele representa apenas um aspecto, uma faceta do self, e não todo o self. E nem sempre o ego tem razão, nem sempre o ego consegue ser honesto com ele mesmo, nem sempre o ego consegue perceber toda a realidade, é como se o olho tivesse que olhar ele mesmo. Então, o ego tem uma dificuldade de poder, de uma certa maneira, tomar consciência de si, né? Porque ele é o centro do campo da consciência. Então, de uma certa maneira, nesse processo de autodescobrimento, tem que haver uma descentralização do ego. E essa descentralização do ego envolve, dentro disso que vocês trouxeram, tanto poder tomar consciência da nossa dimensão mais profunda e espiritual, mas também reconhecer essas instâncias outras da gente e poder deixar que essas outras perspectivas se apresentem na vida da gente, sem julgamento, né? A nossa ânima, a nossa sombra, o ânimo, a nossa persona, o nosso complexo paterno. Então, na medida que a gente tem essa visão perspectivista, né, onde cada um está olhando a realidade de um lugar, né, e a gente poder ver de onde a minha sombra está enxergando a vida, a partir de que lugar ela olha, de que lugar a minha ânima olha a realidade. Na medida que eu consigo reconhecer que, mesmo que equivocada, eles têm parte da verdade, né? Então eu consigo começar a compor uma visão mais ampla de mim mesmo, né? E poder reconhecer melhor a minha própria natureza. Então isso é um aspecto importante, né? Esse diálogo, como vocês falaram antes, né? A criar esse diálogo e essa possibilidade
dessa múltipla visão de cada complexo que existe dentro de nós. De outro ponto, é o nosso funcionamento, porque o processo de autodescobrimento envolve não só reconhecer as paisagens internas, não só os conteúdos que nós trazemos, não só os personagens que a gente que existe dentro de nós e dar expressão para esses personagens, onde eles possam trazer a sua perspectiva, né? Trazer a sua colocação, mas também isso é fundamental, reconhecer qual é a lente que a gente usa para olhar a realidade, porque a gente está sempre dentro dessa perspectiva preso numa fantasia que nos pertence. E essa fantasia é qual é a minha visão que eu tenho do mundo e qual é a visão que eu tenho de mim mesmo. Porque a gente tem uma visão do mundo e uma visão de mim mesmo, né? E isso é mesmo que inconscientemente, mesmo que a gente não se dê conta disso, né? E por isso que a Silvia falou, eu tenho uma tendência de ver as coisas de um ponto mais pessimista, ou mais, né? Então, de uma certa maneira, a gente tem tendência de olhar as coisas a partir de um lugar que a nossa alma está identificada, né? Então, de uma certa maneira, junto com os personagens, junto com os conteúdos, né? Junto com os vários lugares que a nossa alma habita, nós temos que reconhecer qual é o nosso funcionamento, né? E aí, realmente, isso é uma questão importante, fundamental, que para mim está lá ligado ali no item disposição, né? Quando eu coloco o terceiro item ligado aos 3 níveis do trabalho curador, né? Que tem o procedimento, o processo e a disposição. E ali na disposição eu cito a Joana quando ela diz assim, né? Que é imprescindível alguns requisitos para que se chegue ao autodescobrimento, né? Em favor da finalidade, da nossa plenitude, né? E ela diz, insatisfação pelo que se é, você possui, ou como se encontra, desejo sincero de mudança, persistência no tentamos, disposição para aceitar-se e vencer-se, capacidade para crescer emocionalmente. Então, isso é uma questão importante. Nós temos que nos desafiar. Então, se de um lado a gente tem que nos abraçar, nos acolher, nesse processo de autoamor, né, que a Sara falava, coisa que Deus nos ama, e que o desafio agora também nós nos amarmos, né? Nesse processo de autoamor, esse se acolher não é uma acomodação, envolve também uma insatisfação. E essa insatisfação também é uma atitude de autoamor, né? Porque essa insatisfação, ela envolve, de uma certa maneira, uma atitude de dizer, eu quero mais, eu posso mais, né? Porque há uma tendência, e aí a Joana de Ângeles, ela é categórica e insiste em vários momentos da obra dela, a gente, por culpa, por autoestima baixo, a gente se desconsidera, a gente abdica da vida, né? Não, eu não quero, não mereço, eu não posso. Então, a gente tem medo de crescer, porque nos assusta, porque parece que é só obrigação, porque parece que é só autoexigência, parece muito pesado, mas isso também é uma fantasia nossa. Quem diz que crescer, né? Claro que a gente concorda com Joana e com a Kate falou que a tomada de consciência é um parto doloroso, mas todo parto doloroso também é muito emocionante, também é uma experiência profunda e rica e gratificadora. Então a gente fica
Então, mesmo que crescer exige uma certa superação, uma certa dor, crescer também é esse ato amoroso. Puxa, eu sou filho de Deus. Então, eu quero uma vida mesquinha, pobre, eu quero ficar no meu egoísmo, no meu orgulho ilusório, ou quero realmente sentir esse amor? Eu quero realmente viver a minha capacidade, a minha criatividade, poder exercitar meu recurso, poder me desafiar, poder estar realmente me provocando e me possibilitando novos espaços, né? Mesmo que o processo seja demorado, seja difícil em muitos aspectos, mas eu quero. Então, esse poder do querer, da vontade, que é uma instância fundamental da alma, do espírito, né? Que é a vontade, que tem a ver com o livre-arbítrio, que tem a ver que é um ato de poder, né? Poder próprio, ele é fundamental para a gente. Então, de um lado, qual é a nossa postura realmente diante da vida, comigo mesmo? E aí a gente poder estar atento nisso. Porque daí o nosso funcionamento ele intermedia todo esse diálogo. Então, se a gente não questionar nosso funcionamento e nos provocar e estar atento nisso, muitas vezes esse diálogo pode acontecer, mas ele acontece de maneira viciada, de maneira escamoteada, de maneira contaminado com padrões da qual a gente não se dá conta, e muitas vezes a gente fica que nem cachorro correndo pelo próprio rabo. A gente acha que está crescendo, a gente acha que está se descobrindo, a gente acha que está avançando, mas está andando em ciclos apenas, né? Então, esse autodescobrimento, né, gente, envolve essa insatisfação que Joana coloca, mas que, na verdade, eu posso mais, né? Eu posso me dar esse direito, né? Eu posso me proporcionar um passo além em favor de mim mesmo. Então, isso é uma questão fundamental dentro dessa caminhada aqui de autodescoberta, né? E aí, realmente, nisso que também é trazido no artigo, né? Desses 4 entraves, né? 4 armadilhas que a gente tem que cuidar, de não literalizar as coisas, né? Que é a questão do literalizar, olhar as coisas muito concreta, muito literal, muito reducionista, né? Então, o ego tende a reduzir as coisas, e a literalização ela é fruto de uma visão ainda muito pobre, pouco simbólica, porque o símbolo, né, olhar a vida de maneira metafórica, é reconhecer para além da matéria. Então, o materialismo ele está de mãos dadas com a literalidade, né? Porque a visão materialista reduz tudo à concretude de uma vida sem alma, né? Seca, árida, desprovida de sentido. Então, para a gente poder sair, encontrar novos sentidos, a gente tem que ser do literal. E esse literal também envolve a superação justamente também só das nossas fantasias literalizantes, ou eu diria reducionista, ou eu diria fechadas, né? Então, seja quais foram, gente, porque a vida não é só isso. É isso e aquilo, e muito mais ainda, mesmo numa visão romântica, né? Eu não posso, a vida é bela, né? Tudo bem, ela é bela, mas ela não é só bela. Então, eu não posso tratar ela só dessa maneira, porque a beleza é uma faceta dela, mas não é a única faceta. Então, mesmo numa visão positiva, a gente pode cair no reducionismo, que é perigoso, né? Então, esses aspectos são importantes de considerar. E os outros 2 aspectos é o egocentrismo, né? Por isso que eu dizia que o ego tem que sair de cena, né? E questionar ele mesmo. A gente tem que questionar a nossa própria visão, porque o ego não é o centro do processo, ele é o centro
do campo da consciência mais limitada. Então, o centro da psique é o self. Então, o ego tem que se abrir e relativizar ele mesmo. E esse excesso de subjetividade, né, que a Silvia colocou, né, do ego pegar tudo para ele como autorreferência da vida. Nós não somos autorreferência da realidade. As coisas não se movem a partir do nosso umbigo. Então, a gente tem que realmente nos trazer esse cuidado de não ficar no eu, ou do meu, ou do ter, né? E porque isso é muito impregnado na nossa natureza, né? E poder, de uma certa maneira, então, deixar que a vida nos afete, né? Que o sorriso do outro nos afete, que a dor do outro nos afeta, que a vida fale, né? Porque se eu deixar a vida falar, eu estou ampliando, não só ouvindo os personagens internos que habitam dentro de mim, que eu tenho que compreender, mas eu estou podendo também, na proposta de me relacionar com a vida, de uma postura meditativa. E aí reconhecer que através de cada situação da vida, há uma voz também falando. Não só a minha voz interna, mas uma outra voz que é a voz divina. Então, isso é interessante. Deus fala de maneira particular, mesmo nas experiências que são comuns a cada um de nós. Né? Essa é a riqueza, né? Deus está sempre falando conosco. Né? E isso, de uma certa maneira, era a proposta do Jung, quando dizia ouvir o inconsciente. Né? E a religiosidade para Jung é exatamente isso, ouvir o self dentro de nós e ouvir Deus, né? que permeia as coisas, isso que ele chamou de inconsciente, como uma sabedoria que está trazendo questões, nos provocando também, trazendo caminhos, ou mesmo nos atravessando, criando obstáculo. Porque esse obstáculo, às vezes, é necessário e provocativo e fundamental também para o nosso processo. E aí a gente tem que ser muito reativo, né? E achar que isso é ruim, ou simplesmente reagir no automático. E tem um papel importante que a Joana vai insistir também, que é a reflexão, reflexionar, ela diz, né? Não ser apenas reativos na nossa atitude na vida, mas realmente nos ocupar de cada situação, seja interna e externa, como um movimento que nos provoca a refletir, a olhar melhor naquilo que a gente chama de respeito, né? Respectare. Respeito é reolhar, respectare. Então, olhar novamente. Então, olha de novo, olha com o olhar do coração. Né? Joana, no livro Momentos de Felicidade, no capítulo 1, ela vai dizer que a felicidade é o caminho do coração. E lá ela vai explicar o que é o caminho do coração. Né? Então, o respeito também é o olhar do coração. Em vez de tu reagir de maneira muito precipitada e olhar as coisas de maneira muito superficial, então, estar atento, ser atencioso, é uma forma de amorosidade também. Né? É poder estar atento às coisas, atento que a vida não é só isso que se apresenta de maneira material, literal e reducionista, mas tudo é permeado por um sentido que nos move e que fez prestar atenção e ser cuidadoso nessa atitude respeitosa, atenta e amorosa para conosco a vida. Nós vamos ver que tem um mundo, um manancial de possibilidades ali, né? Nesse processo de autodescobrimento que dialoga comigo mesmo, mas que dialoga também com essa realidade fora de mim. Tá? Alguém levantou a mão? Foi a Silvia?
Eu só queria, de tudo que você está falando, realmente, para contar uma coisa bem clichê, nós não conseguiríamos chegar nesse ponto sem passarmos pela noite escura da alma, que é um sofrimento, mas não é um sofrimento como a gente pensa, é um sofrimento positivo, que é tipo minar o diamante que nós temos, não é? É nessa fase, trazer a luz que a gente tem, como Jung diz, para a gente não imaginar as figuras de luz, mas trazer o escuro para a luz. É esse processo, não é? Que você está falando? É porque, na verdade, né, Silvia, essa noite escura, esse embate, né, esse atrito, né, da vida, né, como o diamante que tem que ser polido, né, e às vezes a gente tem que realmente se deparar com questões, porque como seres inteligentes que somos, se a gente não for desafiado, se a gente não for provocado, se a gente não for testado na nossa força, nossa habilidade, como é que a gente vai ter consciência do nosso recurso? Então, a gente vai ter que realmente viver momentos não só de luz, né? Mas momentos de enfrentamento e que envolve essa noite escura da alma, que muitas vezes é vivenciado como sensação de abandono, ou de solidão, ou de incerteza, entre outras situações que pode acontecer, que em vez de querer uma resposta imediata, querer compensar isso, em vez de compensar, não, vamos entrar mais nisso ainda, assim, de suportar, de poder dialogar com esse aspecto e poder emergir disso transformado. Então, com certeza, isso é fundamental. Né? O Khalil Gibran tem uma figura de imagem bem no Profeta, que ele diz que você não se transforma em porcelana até você queimar o clay, né? E é justamente isso, porque depois você fica puro e maravilhoso, mas tem que passar por aquele processo. Para dar valor também, eu acho, não? A gente chegar a dar valor que a gente... Quando chegarmos a ser espíritos de luz que nós somos, estivermos iluminados um dia, todo mundo falando sobre isso, lembra aquele dia da aula? Que a gente dá valor pelo trabalho e a experiência que passou. Você sente que seja isso também? Claro, tem que ser temperado, né? Temperado pelo fogo que vai cozinhando a nossa alma e no ardor, né? Na ardência das emoções, do sofrimento, entre outros, a gente vai realmente criando resistência, né? E a gente vai temperando com tudo, né? Tudo pode ter, são coisas que a gente vai sendo temperado, a gente vai sendo atravessado, né? E cada um com as suas necessidades, cada pessoa, cada indivíduo com as suas questões, né? Nesse processo de ir aos pouquinhos sendo temperado pela vida, né? E aí adquirindo os atributos da nossa alma como conquista depois, que vão ser usados em favor dos projetos e do lugar que a gente vai ocupar naquilo que Deus espera de nós, né? Enquanto papel que a gente vai ocupar no drama do universo. Né? Então, tudo isso faz parte da gente. Né? O nosso tempo já está encerrado, mas vamos ver o seu livro bem ligeirinho, então, o que tu quer trazer para a gente já encaminhar para o nosso mesmo, bem rapidinho, Dó. Era só porque o tempo todo que estava sendo falado agora, por último, e me veio aquele texto maravilhoso que você passou sobre a Perséfone e a... Deméter. A Deméter? Exato. E como ela assim desceu, digamos assim, aos infernos e para poder assim se transformar, né? Se poder se tornar consciente de si mesma, do seu valor, da sua potencialidade. Sim. E aqui isso, mas é que eu lembrei, sabe? Que realmente eu lembrei do parto aí. Eu juntei com o que a Kátia falou, sabe? A Kate falou. Então Com certeza. A questão da anábase, a descida e a catábase, que é a subida, né? Que era também um processo de cura nos tempos de Asclépio, nas tradições gregas, né, gente? Muito bem. Então, encerramos esse pequeno espaço, né? Mas com certeza todos os encontros da Joana
faz parte dessas etapas aí do autodescobrimento, tá? Então, vamos fazer nosso encerramento, daí semana que vem, então, a gente vai para o próximo item, tá bom?